nossas Bíblias para Tiago, capítulo 5. Epístola de Tiago, no capítulo 5. Nós temos que Ótimo. O irmão Israel está informando que ele está gravando a mensagem para mais tarde colocar no grupo da igreja para os que não vieram poderem estar também sendo edificados. Deus é misericordioso, né? E o irmão Israel está fazendo esse processo de gravar agora para que seja mais tarde colocado no grupo da igreja. Tiago, nós estamos caminhando, irmãos, para o final dessa epístola. Tem sido muito bom. Nós sabemos que a epístola de Tiago é uma epístola muito prática, né? O desafio que Tiago traz é de não nos tornarmos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E, de fato, é o que o Senhor Jesus requer dos seus discípulos, quando ele fez isso através de contando a parábola do construtor, ou a história de um construtor que edificou sua casa sobre a rocha, isso se referindo àquele que ouve a palavra e pratica. E Tiago reforça isso na sua epístola, da importância de não sermos só ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra de Deus. Então, Tiago, capítulo 5, nós temos que ter em mente que Tiago está escrevendo aos irmãos que estão dispersos, o que ele chama das 12 tribos da dispersão. E esse fator dos irmãos terem sido dispersos, eles perderam casas, perderam bens, e ainda, além da perseguição sofrida, motivação pelo qual foram dispersos, na dispersão eles estavam passando por provações. Então, para quem está passando por um momento de provação, uma boa epístola é a epístola de Tiago. É uma epístola encorajadora para esses momentos. E o propósito de Tiago aqui, encerrando esse capítulo 5, de fato é esse: é encorajar irmãos que estão passando por provações. Além das provações que aqueles irmãos estavam passando de várias maneiras, a última, que é narrada no capítulo 5, versículo 1 ao 6, era que aqueles irmãos mais humildes que estavam trabalhando para pessoas que eram opressoras. Nós vimos isso do versículo 1 ao 6, onde alguns estavam adquirindo riquezas de maneira a oprimir e até fraudando aqueles que estavam trabalhando para eles na lavoura, no intuito de que eles estavam trabalhando e não recebendo. Havia uma desonestidade por parte daqueles ricos que estavam chamando eles para trabalharem nos seus campos. E agora Tiago vai dizer que, em virtude disso, dessa opressão, dessa provação que eles estavam passando, eles deveriam ser pacientes. Vamos ler versículo 7 até o versículo 11, que diz o seguinte: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento, na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia
e compassivo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia sobre nossas vidas. Lhe agradecemos, acima de tudo, por o Senhor nos ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, pela promessa maravilhosa que temos de que um dia o Senhor voltará para nos buscar. E de fato, a nossa leve e momentânea tribulação não podem ser comparada à glória que em nós há de ser revelada. Senhor, fale conosco nessa manhã. Fale com os que estarão ouvindo essa mensagem, ó Pai, a partir de casa, pelo YouTube. Que o Senhor possa edificar os nossos corações, fortalecendo, ó Pai, cada um de nós, e nos dando paciência para vivermos aqui na terra diante das provações, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Fale conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E amém. No texto que nós lemos de Tiago, sempre aparece 5 vezes a palavra paciência e seus correlatos. Paciência. O que nos leva a entender que esses 4 versículos, o que salta aqui é isso. É paciência. E é como Tiago vai encorajar. É como ele vai estimular aqueles irmãos que estão passando por provações, dizendo: sejam pacientes. E paciência, ela é um pouco diferente de longanimidade, apesar de terem a mesma raiz de origem na palavra, mas longanimidade é a ideia de um pavio mais longo, de você ser longânimo, né? De ter a virtude de poder ser mais paciente dentro de uma perspectiva de ser longo na sua paciência. Paciência aqui é uma palavra usada de maneira apropriada, porque a definição aqui é de paciência seria suportar com esperança, dentro desse contexto. E eu, estudando aqui, aí terminei tudo, interessante o contexto que nos traz essa ideia de suportar com esperança, paciência seria isso. Aí eu, por curiosidade, fui no dicionário, pensando assim, vamos ver o que é que lá diz, né? Uma perspectiva não cristã. E isso é só para testar a minha paciência, para saber se realmente eu estou... Então eu fui ver no dicionário, e lá a definição do dicionário nomeia que paciência é a qualidade de quem suporta males ou incômodos sem se queixar. Eu digo, que definição boa, não é? É a qualidade de alguém que suporta males, suporta desconfortos, suporta incômodos sem se queixar. E de fato, dentro desse contexto baseado no nós vamos perceber isso. Agora, a palavra paciente, ela é lançada a mão dessa palavra para o ambiente hospitalar quando você chega num hospital. E ninguém chega num hospital num momento assim de alegria, euforia. A gente geralmente chega no hospital com desconforto, algum desconforto físico. E de fato, quando chega lá, você tem que ser paciente, especialmente se o ambiente onde você está é pelo o governo do nosso país, né? É movido pelos nossos governos, ou o famoso SUS, né? Sistema Único de Saúde. Aí que você tem que ter paciência, porque você tem que ser paciente mesmo, porque você tem a certeza, de alguma maneira você vai esperar. E a ideia é essa, de esperar com
sem se queixar, de esperar. Paciência seria isso. A qualidade de você saber esperar algo, mas sem estar lamentando, sem estar com lamúria. Agora, você já parou para pensar como Tiago vai encorajar os nossos irmãos, e a palavra de Deus vem nos encorajar com essa palavra esperar? Porque parece que a palavra esperar, no nosso contexto, ganhou uma conotação de negatividade. Ninguém gosta de esperar. E eu penso que isso, nós hoje vivemos tempos do instantâneo, do rápido, do imediato. Nós vivemos tempos daquilo que é veloz. Há um tempo atrás, quando surgiu a internet, você fazia uma pesquisa na internet e você clicava no botão de pesquisa, o bichinho começava a girar. E aí rapidamente ali, rapidamente naquela época, se você esperasse ali 1 minuto aquilo carregando, tinha uma ampulhetazinha que ficava rodando, Quando terminava que aparecia a pesquisa, você diria: nossa, quanta informação aqui tão rápido. Mas hoje, quando você clica, que começa a pesquisar, se demorar mais de 30 segundos, você já começa a dizer: essa internet está muito lenta. É ou não é? Porque a gente está se acostumando cada vez mais com o veloz, com o rápido. Há anos atrás, em torno de 60 anos atrás, nosso sertão estava sendo evangelizado por missionários que pegavam cavalos e andavam ali pela serra, e tem um lugarzinho chamado Olho d'Água. Olho d'Água é o lugar onde Jesus passou as férias, porque é um lugar maravilhoso de você estar. Tem uns irmãos maravilhosos lá, irmã Maria, irmão Jonas. Uma vez por mês eu ia ao Olho d'Água, quando eu estava em Pires Ferreira, e eu subia de moto. Era uma trilha. 25 minutos para subir era o que eu levava de Pires Ferreira a lá. Aquilo feito a cavalo era coisa de 3, 4 horas você andando, se o cavalo fosse bom. Os irmãos lá de Pereiros, e aqui eu sei que também tem histórias aqui, mas os irmãos lá de Pereiros, eles pegavam uma lâmpada, que eles tinham uma lâmpada que era a gás, que eles pegavam, vinham lá para uma localidade que era Marruás, e do Marruás eles iam para outra localidade pregar o evangelho, e eles faziam isso, tranquilamente. Hoje a gente pega carro, hoje você pega daqui para São Paulo, você vai lá, resolve um negócio no avião e volta em meio-dia. O que eu quero dizer com isso é que até para você comer, hoje tudo é rápido, basta pegar um miojo, jogar e 3 minutos, a propaganda é que em 3 minutos você está com sua comida pronta, nem que seja um miojo que não nutre, Mas nós vivemos no tempo do instantâneo, do rápido, do imediato, do veloz. Isso mexe conosco, porque a gente não está muito acostumado a esperar, a entender que as coisas levam tempo. Tiago está falando dentro de um contexto onde não tinha internet, onde não tinha um avião, onde as coisas eram mais lentas até do que há 60 anos atrás, quando os missionários estavam pregando o evangelho. E Tiago vai dizer para aqueles irmãos que eles deveriam ser pacientes na provação. E a provação do contexto imediato, como eu disse, do que ele estava colocando para aqueles irmãos, observe no capítulo 5, dos versículos 1 a 6, é que aqueles irmãos estavam sendo oprimidos pelos ricos, eles estavam trabalhando e não estavam recebendo, eles estavam passando por necessidades. E aí no versículo 7, Tiago começa com essa frase: sede, pois. Algumas traduções vão dizer portanto. A ideia é que, diante disso, diante da provação que vocês estão vivendo, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aqui Tiago está fazendo a transição entre o que ele vai trazer como aqueles irmãos deveriam ser pacientes.
ele já dá logo a ideia de que eles deveriam ser pacientes até a vinda do Senhor, como alguém que dá uma manchete de um jornal para depois detalhar mais a notícia. Tiago diz: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ele já está falando como eles deveriam proceder, com paciência, mas ele já está dando um estímulo, porque paciência não é algo muito estimulante. Então ele traz o que nós deveríamos ter na tribulação, que é paciência, mas ele já dá também embutido o estímulo que nós temos que ser pessoas diferentes, que podemos agir com paciência, porque a nossa expectativa não deve ser a expectativa terrena. Não é o que nós passamos aqui que vai definir tudo. O que passamos nessa terra traz sim dores, desconfortos, mas ele já traz aquilo que dá esperança, que é a vinda do Senhor. Tiago já começa, e a palavra de Deus vem muito apropriada para os nossos dias de hoje, nos dizer o seguinte: nós que também certamente passamos por provações, podemos ter paciência, porque o Senhor um dia voltará para nos buscar, porque a vinda do Senhor é certa, porque a nossa expectativa não é terrena, não é de que aqui vai dar tudo certo, não é de que aqui nós não passaremos por dificuldades. A nossa expectativa, como eu disse em oração, é que o que Paulo traz aos irmãos da igreja em Roma, de que a nossa leve e momentânea tribulação, ela não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. E paciência na provação, trazendo essa definição bíblica, seria suportar com esperança. Paciência na provação traz essa ideia de que nós sim podemos suportar, mas não é só aguentar a dor, é suportar com uma esperança de que aqui é passageiro, de que nós passamos por aqui é momentâneo, e o Senhor que nos salvou um dia voltará para nos buscar. A partir disso, tendo essa ideia do contexto imediato de provação, de perseguição e de opressão que eles estavam passando, aqueles irmãos agora estariam sendo encorajados através de 3 exemplos, que são 3 exemplos que também são importantes para nós aqui. Então, tendo em mente isso, essa paciência que nós devemos ter, mas com esse estímulo de que o Senhor voltará para nos buscar, ele vai trazer 3 exemplos para nós, na palavra de Deus, de exemplos de paciência, de como suportar. O primeiro exemplo é o exemplo do lavrador. No versículo 14, ele diz: meus irmãos, o vento levou. Sede, pois, meus irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago está usando, dentro de um contexto imediato, um exemplo que eles conheciam bem. Se você observar no versículo 4 do capítulo 5, ele diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos. Aqueles cristãos que estavam trabalhando nos campos, ceifando e não recebendo o seu salário, agora a ilustração que Tiago vai fazer de que eles deveriam esperar, ele lança mão de uma ilustração bem presente ali no contexto dele, imediato no contexto deles, do que eles estavam vivendo. Ele diz: vocês lembram, vocês escolheram, e a colheita, ela passa por um processo. É assim que um lavrador vai ter que colher. Ele vai ter que ter um processo entre as primeiras chuvas. Assim que cai a chuva, ele semeia, mas ele tem que esperar pacientemente até o dia da colheita. Seja qual for a realidade nossa, há algo bem presente na nossa cultura também, em qualquer cultura, em qualquer época, sobre esse plantar e colher. Isso não é algo só para esse tempo. Aqui, naturalmente, não era essas plantações de milho e feijão como nós plantamos hoje. Mas você pode lançar mão disso e olhar dentro do nosso contexto e se apropriar desse exemplo para nós.
de que entre o plantio das primeiras chuvas, assim que chove, logo as pessoas aqui no sertão, elas se animam logo. Primeiro porque o clima muda, fica mais frio. Quando a chuva cai, eles já se lembram logo de uma coisa. De que é? Plantar, o lavrador. Entenda que o contexto aqui não é do vendedor, não é, porque o vendedor, às vezes, quando chove, para ele não é bom. Não é do empresário aqui do ramo da construção, não é isso. O exemplo que ele traz é o do lavrador, aquele que planta. E é muito contextualizado para nós aqui do sertão isso, que quando caem as primeiras chuvas, o lavrador planta. Mas existe um tempo de espera até aquilo que nós poderíamos ter como a recompensa do que ele vai ter, do plantio dele. E quando ele lança a semente do chão, ele cria uma expectativa. Quando caem as primeiras chuvas, nenhum lavrador que planta, ele diz, eu vou plantar aqui mesmo, mas não quero colher nada não. Não, ele só planta porque ele está na expectativa do que ele vai colher. E aqui é o que Tiago está dizendo. Sejam pacientes. Sejam pacientes, assim como um lavrador tem que ter paciência entre as primeiras e as últimas chuvas. As chuvas aqui, nesse período, dentro do contexto, era mais ou menos o que para nós seria as primeiras chuvas lá em outubro e as últimas em março. Tinha um período de pelo menos 4 a 5 meses entre o plantio e a colheita. No nosso período, geralmente as chuvas começam ali para janeiro, se muito cedo em dezembro. Mas quando alguém planta em janeiro, é lá para abril que ele vai colher, lá para maio que ele vai colher. Tem um período de espera. E o lavrador tem que ter paciência até a colheita. Essa é a ideia. Parece simples, não é? Parece assim algo tão simplório para se entender. Mas é isso que Tiago está despertando aqueles irmãos, e é isso que a palavra de Deus vem nos despertar. Quando nós passamos por provações, assim como um lavrador planta, lança a semente ao solo, tendo a expectativa de que ele vai colher, mas ele tem que esperar o tempo. Nós também, embora estejamos passando por tribulações, por aflições, por provações, podemos ter a certeza de que o Senhor virá nos buscar, ou nós iremos nos encontrar com Ele. Isso deve servir de estímulo, porque quando o nosso olhar se fixa na provação, nós geralmente desanimamos, nós geralmente nos abatemos. Mas quando nós tiramos o nosso coração da provação para colocar no Senhor que nos salvou e que prometeu que um dia virá nos buscar, o nosso coração começa a se encher de esperança. E aí Tiago vai dizer, mas tem que ser paciente. Não tem planta, não tem semente que você plante aqui e já colhe logo. Tem que ter um tempo de espera. Tem que ter um tempo até colher, até a recompensa chegar, até o lavrador poder fazer sua colheita. Tem que ter um tempo de espera, e todo plantador tem que ter paciência. Essa aplicação aqui é de que nós podemos também, assim como um plantador que coloca a semente no chão e coloca a expectativa até a colheita, nós também podemos ter que esperar sim, mas com uma certeza de que o Senhor voltará para nos buscar. Isso deve ser não somente confortante, mas deve ser algo que enche o nosso coração de esperança, de alegria. Qualquer plantador, ele tem que fazer 2 coisas quando ele lança a semente no chão: confiar e esperar. Confiar em Deus, que Deus vai mandar chuva, e até os ímpios fazem assim. E esperar. Ele não tem outra coisa a fazer. Quanto mais nós, cristãos, podemos, no meio das tribulações da vida, confiar de que o Senhor vai voltar para nos buscar, de que aqui é passageiro, de que, independente da intensidade da provação que estejamos passando, o fim não é aqui. Não é aqui a razão de ser do cristão.
A nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor. Isso não pode até não resolver o problema da provação que você está passando, mas nos vai dar ânimo e força para passarmos por ela. A primeira coisa que ele fala é da ideia do lavrador aqui, mas tem uma coisa aqui dentro do lavrador, dessa ilustração do lavrador, que nós precisamos entender dentro dos 2 versículos seguintes aqui. É que assim como o lavrador lança a semente, e ele tem que esperar com paciência, isso vai ter que provocar em nós duas posturas. Acompanhe comigo no versículo 8. Sede vós também pacientes, também no sentido de que assim como o lavrador tem que ter paciência para colher o fruto, ele diz: sede vós também pacientes e fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Nos 2 versículos ele vai finalizar os 2 versículos, ou os 2 raciocínios, lançando mão dessa esperança que nós temos da volta do Senhor, dizendo que a vinda do Senhor está próxima, dizendo que o juiz está às portas. Isso ele disse há 2000 anos atrás. Mas o que é que ele quer fazer com essa conexão entre enquanto aguardamos a vinda do Senhor? É que nós temos que ter 2 posturas. Uma em relação a Jesus. Sede também pacientes e fortalecei-vos o vosso coração. O coração do cristão deve ser fortalecido com a esperança dessa vinda, com a esperança da volta do Senhor. É o que ele traz aqui nesse versículo 8, de que a vinda do Senhor está próxima. Isso deveria encher o coração do cristão, seja qual for a provação que ele esteja passando, de esperança. Então a primeira postura é em relação a Jesus. E a pergunta para nós é: nós temos essa expectativa, assim como um lavrador coloca a semente no chão, esperando colher, nós, com aquela expectativa do dia que ele vai fazer a sua colheita, nós também temos essa expectativa no nosso coração? Ou às vezes passamos dias, meses, sem nem lembrar de que o nosso Senhor voltará? Isso deve trazer impacto na nossa vida, não só de ânimo, mas de postura também. Se o nosso Senhor vai voltar, e Ele vai voltar, como é que está a nossa vida? Como é que nós temos vivido? A vinda do Senhor deve ser um estímulo para o cristão quanto à postura com qual ele deve viver. E pensando nesse aspecto de paciência, que é o que está muito presente nesse texto, quando Jesus voltar, ele vai encontrar cristãos pacientes, aguardando, esperançosos, aguardando a vinda dele, ou cristãos agarrados com a provação, como resolver aqui, com o coração altamente atribulado. A palavra do momento é estresse, né? Está todo mundo estressado. E observe que o ambiente que nós temos, daquilo que eu falei no início, de imediatismo, de tudo tem que ser muito veloz, tudo tem que ser aqui, agora, instantâneo, tem gerado esse ambiente dentro da cultura da humanidade, de tribulação interna. Não é nem de provações exteriores, é de tribulação interna mesmo, tirando a paz muitas vezes até dos cristãos. Então, a primeira postura deve ser em relação a Jesus. O cristão deve estar com essa esperança. Esperança essa que fortalece o coração, é o que ele diz no versículo 8. Sede vós também pacientes e fortaleceis o vosso coração. A esperança da vinda do Senhor deve fortalecer o coração do cristão. E não é para a gente estar atribulado interiormente. É para a gente estar esperançosos. Aqui nós podemos ler esses dois aspectos contrapostos aqui: esperança e desesperança, graça e desgraça. O que é uma vida de um desgraçado? É alguém que não tem o quê? Graça. A graça de Deus não está nele. Irmãos, nós somos um povo para ser engraçado.
Se tem um povo engraçado é para ser o cristão, cheio de graça. E aí eu não estou falando no aspecto só de sorrir, mas de ter a graça de Deus e refletir essa graça através da nossa vida. Mas é um povo também que não é para ter desesperança, porque a nossa esperança não está nas coisas terrenas. A nossa esperança está de que o Senhor um dia voltará para buscar o seu povo, como eu disse anteriormente. Uma esperança, uma postura em relação a Jesus, expectativa quanto à sua vinda, mas também uma postura em relação ao próximo. Olha o que diz o versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, pois eis que o juiz está às portas. É um versículo que aparenta a não ter conexão, mas tem conexão direta dentro do contexto com o que eles estavam passando anteriormente. Lembra de que os ricos estavam chamando os cristãos para trabalhar e não estavam pagando, e não estavam oprimindo eles, sendo desonestos com eles. Eles ainda, além de estar passando necessidades, iam trabalhar para ver se através disso supria suas necessidades, e muitos eram enganados. É isso que nós vimos no domingo passado, quando ele usa no versículo 4, de que por vós foi retido com fraude. Eles estavam fraudando aqueles irmãos à medida que eles estavam trabalhando nos campos deles e eles não estavam pagando devidamente. Isso aumentava as riquezas deles, mas isso trazia situação de calamidade para os cristãos. Mas sabe, dentro desse contexto, Tiago diz: não, e olhe que não é nem para não vos queixar uns aos outros, é não vos queixar uns dos outros. É uma postura, essa esperança, essa paciência que nós devemos ter, é uma paciência sem queixas, nem de situações, nem de ninguém. Nosso contexto não é muito diferente daquele. Você já ouviu dizer que o brasileiro trabalha, e muito do que ele trabalha durante um ano vai para impostos, não é isso? E o que você espera de um governo que não tenha Cristo, que é ímpio? Eu não espero muita coisa. Eu não posso esperar nada de que as coisas vão ser dentro de um parâmetro bíblico de alguém que nem conhece a Bíblia, que não tem Cristo na vida dele. Nós vamos passar por situações difíceis aqui, até nessa área de privações. Mas Tiago aqui está alertando aqueles irmãos, e a palavra de Deus vem nos alertar a não ficar nos queixando, não ficar murmurando, não ficar reclamando. E reclamar é clamar duas vezes, é você ficar falando daquilo repetidas vezes sobre algo, só se queixando. Isso não é uma demonstração de paciência na aprovação. A queixa é algo que é pecado. Porque, entenda uma coisa, eu costumo dizer que tem muitas teologias, mas uma que eu também não gosto muito é da teologia da conveniência. Tem hora que a coisa convém, a gente fala, quando não convém, a gente encobre. Mas Deus é soberano, e Ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo que nós estamos vivendo e passando está debaixo do controle soberano do nosso Deus, sim ou não? Quando um cristão vive se queixando, vive murmurando, em algum nível, a nossa murmuração também é com Deus. Em algum nível, nós estamos reclamando de Deus. Mesmo quando nós reclamamos dos outros. Isso não é uma demonstração de ser paciente na aprovação. Tiago vem fazer esse alerta, e a palavra de Deus nos alerta: não vos queixeis uns dos outros. O primeiro exemplo foi o do lavrador. Tem que ser uma espera em relação a Jesus, que nos gera uma postura em relação a Jesus, de esperança quanto à sua volta, uma espera em relação que vai nos mexer com a nossa postura em relação ao próximo, não ficar reclamando, não ficar se queixando, não ficar lamuriando, não ficar murmurando. Agora ele vai dar mais outros dois exemplos. O segundo é dos profetas. Ele vai dizer no versículo 10: irmãos,
tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Aqui ele vai lançar mão de uma figura bem dentro de um contexto do aspecto de Deus mesmo se envolvendo aqui. Porque o profeta era alguém que era da parte de quem? De Deus. E o fato do profeta estar exercendo algo da parte de Deus não isentava o profeta de passar por sofrimentos, por perseguições. E aí tem um porquê se pular do exemplo do lavrador para o exemplo do profeta. Porque alguém poderia dizer, mas você está lançando mão de um exemplo que tem que esperar com paciência, sim, mas a pessoa que está plantando lá não tem muito relação às coisas de Deus. Eu, sim, sou crente, eu estou passando por isso e eu sou crente. Era o que esses irmãos poderiam pensar. Eu não estou só aqui como um plantador aqui, que tem que esperar. A sua ilustração é boa para a paciência, mas o que eu estou passando, o que eu estou passando, e é porque eu estou seguindo a Cristo. Tiago diz, tenham, por exemplo, os profetas, que eram chamados por Deus para um propósito, de anunciar a vontade de Deus para o povo. E os profetas anunciavam sim sobre a vinda do Messias, mas muito do que os profetas falavam da parte de Deus era como a situação do povo estava. E era confrontadora a maneira que os profetas eram usados para falar da parte de Deus ao povo, era exortando mesmo, era dizendo que o povo estava em pecado, de que o povo deveria abandonar o seu pecado. E os profetas também eram perseguidos. E Tiago e a palavra de Deus vem nos dizer, não é o fato de sermos cristãos, de estarmos envolvidos com as coisas de Deus, que não passaremos por provações, por perseguições, por tribulações. Isso é muito difícil para nós cristãos que estamos aqui ouvindo isso, de que tem provação, de que nós devemos ter paciência na provação, e lá fora você anda um pouquinho, você vê igrejas dizendo o seguinte, aqui é só vitória, aqui a bênção de Deus está, aqui tem a mão do Senhor, aqui o milagre acontece, aqui, e aí muitos crentes ficam pensando, rapaz, sabe que, por que é que eu estou passando por essas lutas, por essas provações? Seja paciente e certo que no cristianismo tem provações, tem perseguições, os profetas passaram por isso, os apóstolos passaram por isso, o nosso Senhor Jesus foi perseguido e foi morto. Não seja iludido de que o cristianismo não tem luta, não tem perseguição, não tem provação. Tem. E Jesus alertou quanto a isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é uma ilusão, um cristianismo de triunfalismo, de que tudo é bênção, de que é só vitória, de que você vai ter a bênção. Isso é mentira. Deus abençoa sim, e nós já somos muito abençoados, mas vai ter luta sim, vai ter perseguição sim. Os profetas foram perseguidos. Se você for ler a história dos profetas, você vai ver quanta oposição esse povo teve. E a pergunta é, o que eles estavam fazendo, se não cumprindo o chamado de Deus, ou sendo usados da parte de Deus? Aqueles cristãos, ao ouvirem Tiago dizer, tenham, por exemplo, os profetas, eles não poderiam ter a desculpa de que eles estavam sendo cristãos e passando por aquilo. Outros para trás também tinham sido perseguidos. E nós, com a revelação completa, nós temos e sabemos do Novo Testamento todo revelado, que aqui ainda estava sendo escrito, de que sim, cristãos terão perseguições, terão provações. E a instrução continua, paciência, suportar, mas não no sentido só de aguentar, é suportar com esperança, de que não é aqui que a nossa expectativa deve estar. Então tomai, por exemplo, nos sofrimentos e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O que Tiago está dizendo é que outros que vieram da parte de Deus também sofreram. Não pensasse que era só eles. Abra sua Bíblia lá para 1 Pedro, primeira epístola de Pedro.
no capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Versículo 7, nós gostamos. E o 8 nós decoramos. Mas nós esquecemos do 9. Versículo 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E a gente geralmente para aqui. E decorou isso. E nós sabemos que o diabo está em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas olha o que é dito no versículo 9. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Nós temos uma perspectiva errada às vezes no sofrimento, na provação. A nossa pergunta é: por que eu estou passando por isso? Nós nos vitimizamos. Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu? Por que eu? Não é só nós que estamos passando por provações. Nessa época, isso é tão atual para hoje. Tem cristãos por aí afora sofrendo mais do que nós, meus irmãos. Pense na Coreia do Norte. Pense na China. Qualquer que seja a privação ou a provação que nós estamos passando é fichinha diante do que esses nossos irmãos passam. Eu acho muito interessante que esse texto diz que estejamos certos de que sofrimentos iguais aos nossos e até maiores do que os nossos estão se cumprindo aí, espalhados na irmandade pelo mundo afora. E um dia todo esse povo vai estar lá juntos, de toda tribo, língua, povo e nação, junto ao Cordeiro, cada um com suas provações, tendo passado por suas provações, cada um tendo passado por suas lutas, cada um tendo passado por suas dificuldades, mas a nossa expectativa está lá, de que Ele um dia vai nos buscar. Paciência, seja paciente. Versículo 11, vamos concluir. Faz a hora que eu olho para o meu relógio, só é 10h10, e eu estou aproveitando isso, é mesmo, é 10h10, meu relógio parece que parou aqui. Está igual os 3 do irmão Pedrosa ali. Tá bom. Vamos lá para o capítulo 5, para a gente caminhar para a conclusão. Então, irmãos, não somos só nós que passamos. Tem irmãos espalhados pelo mundo afora, sofrendo também. E ele dá um terceiro exemplo. No versículo 11 ele diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vestes que fim o Senhor lhe deu. Ele vai dar um terceiro exemplo. Ele tinha usado o exemplo do lavrador, ele trouxe o exemplo dos profetas, e agora ele vai usar uma figura específica. E é o único no Novo Testamento a citar Jó, é Tiago. E ele vai citar Jó justamente nesse ponto, o da paciência. Eis que temos por felizes, bem-aventurados, os que perseveram firmes, sendo pacientes no meio da provação, no meio da tribulação, e tenha, por exemplo, também, além dos profetas, Jó. Nós conhecemos a história de Jó. Não dá para a gente pegar aqui e querermos detalhar tudo sobre a história de Jó, mas dá para a gente fazer um resumo aqui. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Tudo ia bem na vida de Jó, 10 filhos, muita riqueza. Até que um dia lá nos céus, os anjos vieram adorar, e no meio desses anjos veio Satanás. E Deus diz a respeito de Jó para Satanás: você vem de onde? Ele diz: eu vim de rodear a terra. Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Mas também, um tanto de coisa que o Senhor deu a ele. Mexa no que ele tem, e vamos ver se ele não blasfema, se ele não murmura. Vamos ver se ele não
perde a paciência com o Senhor. Primeira perca que Jó vai sofrer, primeira provação é com relação ao que ele tinha, é com relação aos seus bens. É uma maneira de sermos provados. Às vezes nós passamos por provações nessa área dos bens. Jó não murmura. Mas antes de passarmos para a segunda etapa, tem também a perca que é a maior de todas. Satanás não mexe só nos bens de Jó. Ele também mata os seus 10 filhos, ou também é usado para que os seus filhos sejam mortos. Ele perde não somente os bens, mas ele perde os seus 10 filhos. Toda vez que eu leio ou menciono a história de Jó, a parte que mais pesa sobre mim é essa. Porque eu não consigo imaginar o que é você ter um velório de 10 filhos no mesmo dia. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar o que é quem tem um filho, sabe? É algo que é tão assim... A gente se apega tanto com esses bichinhos, com esses diugo-diugo, né? E 2, e 3, e quem tem 3 filhos como eu ali, ama os 3 por igual, gosto dos 3, mas aí quem tem 10 filhos. Eu conheço pessoas nos interiores que têm muitos filhos, era uma coisa bem da nossa cultura há um tempo atrás. E toda vida que eu pergunto para alguém assim, uma mãe que tem muitos filhos, eu disse, quantos filhos a senhora e o fulano teve? Eu tive 11, mas morreram 2. Ela lembra, ela não diz que tem 9. Ela não diz que tem 9. Tenho 11, mas morreram 2, agora estão 9 vivos. Lembra! Nunca esquece. Porque a perca de 1 marca a vida de um ser humano. A perca de 2 marca, ficou 9. Mas ela lembra dos 2. Agora você imagina perder os 10. E ainda assim, Jó não murmurou. Jó não blasfemou. E aí nós podemos ir lá para o livro de Jó para ouvirmos isso. Jó, no capítulo 1. Depois de toda essa situação de perder os bens e perder os filhos, no versículo 22, encerrando o capítulo 1, diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas Jó também perdeu a sua saúde. E depois de ter perdido sua saúde, diz o texto, lá no capítulo 2, no versículo 13. Não, versículo 13 não, irmãos, perdão. Volte só um pouquinho. 10. Diz que, mas ele lhe respondeu, quando a mulher dele chega e dá aquela incentivada, né? Perdeu tudo que tem, perdeu teus bens, perdeu a saúde, amaldiçoa teu Deus e morre. Aí eu acho legal porque, versículo 10, ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. E diz que em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Tiago lembra aqueles irmãos da história de Jó, que perdeu os bens, que perdeu os filhos, que perdeu a saúde, mas continuou sem blasfemar contra Deus, porque quando a impaciência chega, a primeira coisa que a gente peca é com os lábios. E Tiago lembra de que Jó foi paciente, e com essa paciência de Jó, suportou tudo isso. Lá no final Deus vai abençoar, e é isso que ele diz: viste que fim o Senhor lhe deu? No capítulo 42 de Jó.
nós vemos como foi que se encerrou essa história. No capítulo 42, diz que, depois de Deus, do versículo 38 em diante, é uma história linda de como Deus se apresenta a Jó. Diz no versículo 10 do capítulo 42, diz que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo o que antes possuía. Todos os bens em dobro, recebeu sua saúde de volta, os filhos de volta, teve mais filhos, né? Pelo menos mais 10 filhos, não foi em dobro, mas foi os mesmos 10. Mas a paciência de Jó, até com a esposa, viu? 10 filhos, mas não menciona que ele mudou de esposa, não. A mesma que disse para ele amaldiçoar Deus e morrer, continua aqui, mais 10 filhos, mas com a mesma esposa. Paciência, viu? Porque uma coisa é você estar doente, outra coisa é você ter perdido já os 10 filhos, ter perdido tudo que você tinha, ainda até a sua esposa dizendo assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Jó só fez esclarecer a questão. Você fala como uma doida, né? Mas não abandonou a esposa. E o final do livro de Jó mostra que Deus abençoou, mudou a sorte de Jó. E ele usa desse exemplo, a palavra de Deus vem nos alertar. Isso para nos mostrar um aspecto, ou 2 aspectos de Deus, que está lá no texto de Tiago. Vamos lá para Tiago. Para a gente caminhar para concluir aqui. O propósito de Tiago ao usar esses exemplos é esse: tende ouvido a paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. É por isso que Deus mudou a sorte de Jó. É porque Ele é misericordioso e compassivo. Foi por isso que Deus salvou aqueles cristãos que estavam recebendo essa carta. É porque Ele é misericordioso e compassivo. Foi por isso que a graça de Deus nos alcançou. É porque Ele é misericordioso e compassivo. Nós vamos passar por provações, sim, meus irmãos, mas nunca perca de vista quem o Senhor é e o que Ele fez por nós através de Cristo Jesus. Pastor, solte aí a pérola para a gente ser paciente. Só tem uma maneira de nós cristãos sermos pacientes e não murmurarmos. É refletindo Cristo em nossa vida e tendo a vida de Cristo em nós. Nós somos um grupo de pessoas que não eram para ser como os demais que não têm esperança. Nós éramos um grupo de pessoas que não éramos para murmurar. Nós sabemos que Deus é soberano. Nós sabemos que o mais importante na nossa vida Ele já fez. Ele já nos salvou. E temos a promessa de que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Ele é misericordioso. Ou, eu acho interessante essa expressãozinha que ele coloca, terna misericórdia. E ele dá um superlativo aí nessa qualidade. Ele é cheio de terna misericórdia. E Ele é compassivo. Versículo 11 começa dizendo: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Eis que temos por bem-aventurados, macários, os que permanecem firmes, com paciência. Mas você pode dizer: mas pastor, eu estou atribulado, eu estou passando por provações. Mateus capítulo 11, que eu disse, solte a pérola, a impaciência é quando nós estamos com um pouco de Cristo em nós. Quando nós estamos cheios de Cristo, nós manifestamos paciência, nós suportamos sem murmurar. Mateus capítulo 11 diz o seguinte, versículo 28: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Impaciência é fruto de almas exaustas, cansadas, atribuladas. Vá a Cristo. Uma vez, eu sempre conto isso, que uma vez eu estava me sentindo literalmente assim. 10 anos de ministério, me sentindo assim, cansado, sobrecarregado, e pensando o seguinte: não, isso aqui eu li inúmeras vezes para os outros, para os descrentes principalmente. Preguei isso aqui para muita gente, para descrentes, em cultos evangelísticos, em tudo, isso aqui é... Mas a palavra de Deus é um livro que Deus se revela através dele para nós também. E um dia, lendo esse texto, quando eu li que vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, definia literalmente como eu estava. E naquele dia Deus falou ao meu coração de uma maneira muito profunda nesse texto, de que eu tenho Cristo sim, de que eu sou salvo sim, de que eu sou escolhido de Cristo sim, mas eu estava cansado, sobrecarregado. E ouvir a voz do meu Senhor por meio da palavra dele dizendo: pois Egberto, vem a mim aqui, com a promessa de que eu vos aliviarei. Troque aqui o fardo, Egberto. Troque aqui, coloque aos pés da cruz aqui o que você está passando, o que você está vivendo, e aprenda de mim. Não é sobre mim, é aprenda de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Minha esposa não está aqui nessa manhã, mas a minha filha mais velha está aqui. Ela é testemunha de que de uns 3 anos para cá, depois de eu ter lido isso, falando para mim como o Egberto tem melhorado, tem sido mais paciente, tem reclamado menos dos filhos. Os bichinhos dão trabalho, é verdade, mas eu não preciso ser impaciente com eles. Estão entendendo? A gente precisa estar cheio de Cristo. Eu posso continuar dando pisa, não parou isso, ela está ali vendo, mas até as pisas são mais, sabe, com mais paciência. Ela está querendo que eu leia de novo o versículo. Paciência, meus irmãos, suportar sem reclamar, cheios de esperança de que aqui é passageiro. Nós precisamos estar cheios de Cristo, de um Cristo que é manso e que é humilde de coração. A impaciência é fruto de almas exaustas, cansadas, arrogantes, soberbas, cheias de orgulho. Cristo não. Cristo é manso e é humilde de coração. Quanto mais cheio de Cristo nós tivermos, mais pacientes nós vamos estar no meio das tribulações da vida, mais esperançosos de que um dia Ele vai voltar para nos buscar e Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. E você não vai mais passar por dores, por provações, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Parece paradoxal dizer que nós podemos ser estimulados pela paciência, encorajados pela paciência. Mas é isso. Não veja a paciência como algo negativo. Veja a paciência como algo bíblico, importante para nós. E nós só encontramos isso com o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós, formando em nós cada vez mais o caráter de Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque na sua palavra o Senhor nos desafia a sermos pacientes, mas o Senhor não requer de nós nada que na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo nós venhamos encontrar com tanta abundância. E obrigado porque em Cristo o Senhor nos deu tudo o que nós precisamos por meio do seu Santo Espírito que habita em nós. Nos ajude, Senhor, no meio das provações, das tribulações da vida, das perseguições da vida, a estarmos cheios de Cristo e suportarmos com paciência, olhando firmemente para a promessa de que um dia o Senhor voltará para nos buscar. Nos ajude a sermos pacientes, ó Pai, não somente nas provações, mas sermos pacientes nas situações da vida,
seja em casa com nossas esposas, com nossos cônjuges, seja com nossos filhos, seja no nosso trabalho, Senhor, seja no meio das provações da vida. Nos encha de Cristo, que é manso e humilde de coração, e cheios dele, que nós possamos suportar com paciência as tribulações e as provações da vida. Faça isso, Senhor, na nossa vida. Nos ajude a termos, ó Pai, cada vez mais paciência no meio da provação, sabendo que nós já temos os recursos para isso, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Nos ajude a vivermos com paciência no meio da provação. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes